Gênesis capítulo 27, o versículo 5. Rebeca esteve escutando enquanto Isaque falava com Esaú, seu filho. E foi-se Esaú ao campo para apanhar a caça e trazê-la. Então disse Rebeca a Jacó, seu filho, ouvi teu pai falar com Esaú, teu irmão, assim, traz caça e faze-me uma comida saborosa, para que eu coma e te abençoe diante do Senhor, antes que eu morra. Agora, pois, meu filho, atende às minhas palavras com que eu te ordeno. Vai ao rebanho, traz 2 bons cabritos. Deles farei uma saborosa comida para teu pai, e ele como ele aprecia. Levá-la-ás a teu pai, para que a coma e te abençoe antes que morra. Disse Jacó a Rebeca, sua mãe, Esaú, meu irmão, é homem cabeludo, e como eu, sou liso. Dar-se-á acaso que meu pai irá me apalpar, e passarei aos seus olhos por zombador, assim trarei sobre mim a maldição e não bênção. Respondeu sua mãe, caia sobre mim essa maldição, meu filho. Atende somente o que eu te digo, vai e traze-nos. Esse texto me mostra uma história triste para algumas situações. Em primeiro lugar, eu olho para essa mulher chamada Rebeca, e ela não tinha nenhuma afeição ao filho chamado Esaú. Porque veja o versículo 5, ela está escutando o pai falar com Esaú. E quando o pai está falando, ela diz assim, olha, escutava o Isaque falar com Esaú, seu filho. Ela não disse, escutava o Isaque falar com Esaú, o nosso filho. Não, ela disse, o seu filho. E quando ela chama o Jacó, ela chama e disse assim, olha, escutei o seu pai falar e tal. E disse Rebeca a Jacó, seu filho. Veja que aqui nós olhamos e nós prestamos bastante atenção, vamos ver esse favoritismo nessa família. Jacó, ele amava a sua mãe. Esaú, por certo, também amava sua mãe. Porém, a sua mãe amava mais a Jacó. Tinha um privilégio maior, Jacó, de estar perto dela. Quando eu olho para essa situação, e o tema é o irmão do filho favorito, seres humanos são demasiadamente complexos para a gente poder entender e caber dentro desse estereótipo que nós temos. Não existe apenas essas 2 categorias, ou 2 categorias de relacionamentos possíveis, das dimensões de fraternidade, entre irmãos e amigos e inimigos, ou irmãos e inimigos. Não são apenas esses dois momentos de relacionamento. Mas o que nós encontramos por aí afora são irmãos que são rivais. Você deve conhecer alguém assim. São irmãos que são rivais. E essa rivalidade, ela parte desde pequeno. Se o menininho que nasceu, esses 2 aqui eram gêmeos. A Bíblia diz que Jacó nasce garrado no calcanhar de Esaú. A Bíblia diz, quando o anjo apareceu e disse, olha, o maior servirá o menor. A palavra de Deus, a promessa de Deus, estava embutida em Jacó. Ela viria para Jacó. Mas a sua mãe tenta dar um jeitinho. Até parece que Rebeca ela era brasileira, né, gente? Tenta dar um jeitinho na situação. Meu irmão, todas as vezes que nós tentamos dar jeitinho em alguma coisa, a gente atrapalha o agir de Deus. A gente atrapalha Deus fazer. Quando nós queremos dar jeitinho, Deus, ele não realiza. Agora, alguns dados para a gente entender. E aí nós olhamos favoritismo ou identificação. Favoritismo.
na área profissional, ou seja, naqueles que cuidam da psique, nos profissionais dessa área, eles ao longo desses anos têm desenvolvido uma série de estudos para trazer o relato de relacionamentos entre irmãos. E eles não chegam a uma conclusão real. Os pais costumam alimentar a esperança de que seus filhos manter-se-ão unidos da forma que eles são pequenininhos. E na verdade, de vez em quando surge alguns intempéries, surge alguns afastamentos. Qual adolescente, qual criança, quem nunca discutiu com o irmão? Nunca teve uma situação com o irmão? Nós acostumamos a viver isso e a vivenciar isso todos os dias. Porém, meu irmão, geralmente vão se manifestar com esses requintes, esses sofismas, esses engodos correspondentes ao nível daquilo que nós evoluímos de quando pequeno. Na minha casa nós tínhamos 10 irmãos. Uma já era casada quando eu nasci. Nós éramos 10 irmãos dentro de casa. 10. Tudo assim, ó, pequenininho, um em cima do outro. E lá na minha casa nunca houve uma briga. Nós não brigávamos. Não havia briga, não havia discussão, não havia problemas. Mas havia o quê? Havia um pai que ele regia. Havia um pai que tratava, havia um pai que comandava. Quando nós olhamos para essa família aqui, chamada da família de Isaac e Rebeca, nós olhamos e nós enxergamos uma família que não era estruturada, que estava à mercê de qualquer coisa. Primeira falta de estrutura. O pai amava o Esaú, a mãe amava o Jacó. E aí houve confrontos. Confrontos aonde? Exatamente na hora em que o pai vai morrer. Porque o pai vai morrer e o pai ele fazia algo. Ele chamava o filho mais velho e ele lhe dava a bênção, que era a bênção da primogenitura, para que ele comandasse o restante da família, o restante da casa, na falta dele. E aí quando ele chama Esaú, ele conta para Esaú: olha, eu tô prestes a morrer. Faz um guisado para mim, daquele jeito que você sabe fazer, bonito, maravilhoso. Vai, busca, traz para mim, porque eu vou morrer. E eu quero abençoar você antes de morrer. Aí Rebeca, que era uma mulher esperta, e que não acontece nos nossos dias, nenhuma mulher faz esse tipo de coisa, ela estava atrás da porta ouvindo a conversa do pai com Esaú. Não temos esse tipo de mulheres no século 21. Mulheres que escutam conversa dos outros, mulher que gosta de escutar. Não, isso aqui era só lá na época de Jacó, na família de Isaac que tinha. Ela escuta, ela chama o filho e diz: olha, seu pai vai abençoar seu irmão. Já havia uma concorrência entre os dois meninos. E ela diz: olha, ele vai abençoar seu irmão, corre lá, pega dois cabritos, traz para cá, que eu vou fazer um guisado, eu vou fazer tudo, vou preparar, vou trazer, para que você possa levar, e seu pai o abençoa, e o seu irmão não seja abençoado, e você tem o direito da bênção. Bem, meus irmãos, a Bíblia diz que Jacó, ele olha para ela e diz: mãe, o meu irmão, ele é peludo, ele tem pelos no corpo, eu não tenho. Ela disse assim: vai e faz aquilo que eu estou apenas mandando você fazer. Ela já tinha preparado tudo já estava preparado. Para quê? Ela veste ele com roupas de carneiro, e ele vai ao pai, ele apalpa, o pai apalpa, o pai encosta, e o pai ainda, mesmo sem enxergar, o pai diz: olha, eu sinto que a comida, o cheiro é que Esaú fez. Eu sinto que alguma coisa é de Esaú, mas tem alguma coisa aqui que é de Jacó. O pai ainda faz isso, mas ele não enxergando, ele abençoa o Jacó. Ele traz a bênção para Jacó. A partir desse momento, começa a situação toda errada dentro daquela casa. Começam os problemas a surgir. Existem, e uma pergunta que eu faço hoje para mim e para você: existem filhos favoritos? Existem filhos favoritos? Nas últimas décadas, tem se observado que é natural os pais terem um filho
preferido. Cientificamente dizendo, às vezes existe. Especialistas da Universidade da Califórnia, dos Estados Unidos, em um estudo realizado com 384 pares de irmãos e seus pais, mapearam o seguinte resultado depois de 3 anos de pesquisa. 65% das mães desses 384 pares de irmãos, 65% das mães, elas atentavam para o favoritismo de algum dos filhos. 70% dos pais faziam a mesma forma. Nesse momento, é algo que nós precisamos atentar para algo. Por que havia essa situação? Agora precisamos entender o que é favoritismo, o pai favorecer alguém, a mãe favorecer alguém, ou ter um carinho especial com alguém. Porque, meu irmão, seja sincero, lá em casa nós éramos 11, ou somos 11. De vez em quando a gente pega a minha mãe falando bem de alguém. E quando a gente pega a minha mãe falando bem de um, a gente fala, a senhora gosta mais do fulano do que de mim, né? Às vezes a gente fazia isso, mas não é essa a questão. Seja sincero, existem alguns filhos que são mais carinhosos do que os outros. Quem tem mais de 2 sabe do que eu estou dizendo. Existe alguns que têm um cuidado maior com os pais. Existe algum que tem um carinho maior com o pai, com a mãe. E aí, precisamos entender o que leva a ser esse favoritismo. E não uma afeição. Porque às vezes existem pais que gostam mais. É claro, meu irmão, é claro que eu vou gostar mais de uma pessoa que me trata bem. Não é verdade? E a outra que me trata mal, eu vou ter uma certa divergência. Mas aqui, a pesquisa era para pais. E esse é o grande perigo. Por quê? Porque o fruto desse favoritismo é terrível. Criamos nos nossos filhos, quando nós somos ou entramos para esse lado do favoritismo, criamos nos nossos filhos algo chamado inveja. Invejas. Inveja, meu irmão, é algo que tem destruído famílias, destruído lares. Criamos nos nossos filhos algo chamado ciúmes. O ciúme vem. Criamos nele o que é o pior, a rivalidade. E essa rivalidade, ela pega, como diz uma expressão aí fora, ela pega para capar, porque a rivalidade é terrível. Gente, eu conheço irmãos que foram no encontro, e estavam no encontro junto com a gente, e depois de uma das ministrações, ministrando sobre cura interior, quando veio um dos irmãos, e ele chega, se aproxima de mim e disse assim, pastor, eu preciso fazer algo. Eu falei, o quê? Eu preciso que o Senhor me ajude, porque eu preciso ir até o meu irmão, que também estava no encontro, eu preciso ir até ele, porque eu tenho uma mágoa no coração contra ele. E aí, por quê, meu irmão? Porque havia uma rivalidade. Qual era a mágoa desse rapaz? É que o pai e a mãe dava as melhores roupas para o outro, fazia algumas coisas para o outro, e para ele, era o que sobrava dele, pegava e devolvia para ele poder usar, porque ele era menor. E aí esse menino, ele cria essa barreira dentro dele. Quando ele criou essa barreira dentro dele, lá no encontro, chamamos, sentamos, conversamos, oramos, quebramos essa barreira. Meu irmão, essa rivalidade, ela só traz prejuízo. Só prejuízo. Eu conheço famílias que o pai ensinou o menino a torcer para o Cruzeiro. Coitado. Mas aí eu conheço que a mãe ensinou o outro a torcer para o Atlético. E quando eles cresceram, eles brigaram, e eu conheço famílias que um dos jovens matou o irmão por causa do futebol. Coisa simples. Matou. Foi preso, está preso, por causa de algo que não tem nenhum sentido. Cria-se rivalidade, criou uma rivalidade na área esportiva, mas criamos rivalidades em todas as áreas da vida. Criamos rivalidades espirituais dentro da casa, dentro da família.
Porque eu sou pentecostal, porque o outro não é, porque eu acredito nisso, o outro não acredita. Ei, deixa eu te falar uma coisa, o mesmo Deus que o pentecostal serve é o mesmo Deus que o tradicional também serve. As manifestações são diferentes, mas é o mesmo Deus, meu irmão. E nós precisamos então não criar essas rivalidades. Hoje nós estamos criando rivalidade em tudo. Existem igrejas com rivalidade uma com a outra. Não é a minha mensagem, mas saiu. E nós não podemos viver isso. Agora, essa situação envolve o quê? Envolve peso. Nós precisamos criar os nossos filhos voltados para a palavra de Deus. Voltado para a palavra do Senhor. Ciúme é motivado pelo medo de perder aquilo que não se tem. Tem gente que tem ciúme. É medo de perder aquilo que não se tem. Se não tem, ele tem ciúme. O marido, quando tem um ciúme doentio da mulher, é porque ele não tem o amor daquela mulher. E aí ele fica doente, ele quer estar perto, quer estar do lado. Por quê? Porque desconfia de tudo, mas na verdade ele não tem. Agora, a inveja é motivada, sobretudo, pelo desejo que o invejado não se aproprie daquilo que o invejoso não possui. Aquilo que eu não tenho, eu não quero que você tenha. Por isso que cria-se esses problemas. Inveja entre irmãos. Especialista garante que a inveja, ela dói, ela destrói, mas ela traz prazer. Ela corrói, mas ela traz prazer. Quando uma pessoa tem inveja, ela sente prazer daquilo que ela está tendo, daquilo que ela está fazendo. Mas o final daquilo é destruição. Dói porque é motivada pela sensação de injustiça, pela baixa estima. Dá prazer porque o invejoso sente recompensado quando presencia a derrota do invejado. Eu fico olhando para essa geração de hoje. Muitos estão como Esaú e Jacó. Não precisamos dar jeitinho para Deus realizar algo na nossa família. Ele é o Senhor que realiza, Ele é o Senhor que trabalha, Ele é o Senhor que faz. Agora, quando nós olhamos para as situações da vida, nós olhamos que o que levou Rebeca a fazer isso? Seu próprio desejo, a sua própria vontade. Mas quando nós fazemos algo que não está de acordo com a palavra de Deus, e que nós não aguardamos a promessa que Deus fez, o prejuízo é maior. Rebeca, meu irmão, depois que Isaac abençoou Jacó, Esaú chegou, entrou e ele diz, não, já abençoei. Não, meu pai, fui enganado. O cara ficou furioso, vou matar meu irmão. A Bíblia diz que ela vem, chama Jacó e diz, foge. Vai para a casa do meu irmão, fica lá, e você vai se esconder da fúria do seu irmão. Sabe, de que adiantou fazer toda essa tramóia, receber o direito da primogenitura e não poder usufruir? Quando nós, meu irmão, ultrapassamos aquilo que Deus quer fazer na nossa vida, nós perdemos o direito que Deus quer realizar. E quando nós perdemos não só para um momento, nós perdemos para a vida toda. Porque a Bíblia diz que nunca mais Rebeca viu Jacó. Nunca mais ela viu o seu rosto. Ela morreu sem ver o seu filho. De que adiantou esse favoritismo? De que adiantou esse momento de estar junto, de fazer essa enganação para com o pai? Não resolveu absolutamente nada. Ela nunca mais viu o filho. Ela nunca mais olhou para ele. Existem algumas situações que ocorrem, que nós sofremos por causa dos nossos erros, por causa daquilo que cometemos. Não adianta. Mas quando eu olho para a vida de Jacó lá na frente, ele caiu no mesmo erro que os seus pais.
porque a sua mãe gostava mais dele e o pai mais do irmão. Quando ele está velho, ele já teve um filho que era José, e ele diz a Bíblia que ele amava mais a José. A Bíblia já relatou logo de cara, havia um favoritismo de Jacó para José. Ele faz tudo para José, ele cuida de José. José, às vezes nós falamos que José, José, tadinho de José, os seus irmãos, José, ele tinha sonhos, seus irmãos falavam contra o sonho, mas José, meu irmão, desculpa aqui a expressão, José era fofoqueiro. O homem fofoqueiro era José. O versículo 4 do capítulo 37 de Gênesis diz que ele contava tudo a seu pai o que seus irmãos faziam. Fofoqueiro. Sabe, a gente defende José, porque foi para a cisterna, porque foi isso, porque foi aquilo. Tá bom, meu irmão, plano de Deus, não muda a história, não muda nada. Mas ele colheu algumas coisas que ele plantou. Ele mesmo trouxe ira, ele mesmo trouxe rivalidade, ele mesmo trouxe inveja, ele mesmo trouxe tantas coisas. Agora, José, meu irmão, quando ele era amado, mais amado pelo seu pai o amava. Quando seu pai mostrava que o amava, os seus irmãos não conversavam com ele pacificamente. Não havia diálogo, não havia conversa dos irmãos. Não bastasse a preferência paterna, José tinha sonhos cujos significados elevavam acima de seus irmãos, que provavelmente fez com que a inveja aumentasse e que o seu pai fazia cada vez mais o melhor para José e os seus irmãos o invejavam cada vez mais. A minha pergunta é, movidos por essa emoção de às vezes querer abraçar José, Jacó estava trazendo prejuízo. Ele faz uma túnica, entrega para o seu filho, e o seu filho veste, e anos depois que ele vai encontrar o seu filho, anos e anos depois, Deus ainda teve uma misericórdia, porque ele não foi como a sua história. Ainda houve uma mudança, porque ele nunca mais viu a sua mãe, mas ele conseguiu enxergar o seu filho novamente. O que eu quero resumir com essa história toda, é que eu e você, meu irmão, precisamos tomar muito cuidado com o que acontece em nossa volta, com aqueles que estão ao nosso redor. E agora eu não quero apenas trazer para o lado familiar, mas eu quero trazer para o lado espiritual. Quantos de nós, ao olharmos para um irmão, que ele foi abençoado, bate uma pontinha lá no nosso coração dizendo assim, por que Deus fez para ele? Por que Deus está fazendo isso com ele? Por que Deus está abençoando esse irmão? Quantos? Como vai o nosso coração diante daquilo que Deus tem feito para com os nossos irmãos? Como vai o nosso coração diante daquilo que Deus tem realizado para o próximo? É simples. Não havia rivalidade entre Caim e Abel. Caim e Abel eram dois irmãos que se amavam. O que trouxe essa situação foi quando os dois foram levar oferta ao Senhor. Por que Deus não aceita a oferta de Abel, ou de Caim, rejeita a oferta e aceita a oferta de Abel como cheiro suave? A Bíblia diz no Velho Testamento que era entregue as primícias. Todos nós sabemos que primícias é o quê? O primeiro. Colheu, entrega. Recebeu, entrega. Era o que se fazia. Era primícias. Havia até algo específico para esses dias. Mas o texto diz que Abel, ele trouxe o melhor do campo. Ele trouxe das suas ovelhas. Ele trouxe. E o mesmo texto diz que Caim trouxe algo
depois de muitos dias. Ele trabalhava com o quê? Ele trabalhava com lavoura. Depois de muitos dias, uma banana está podre, irmão. Depois de muitos dias, um mamão está podre. Depois de muitos dias, a fruta não está boa, algo não está bem. Ele traz essa oferta depois de muitos dias. O texto é bem claro isso. E aí eu aprendo algo, meu irmão. Eu aprendo que muitas das vezes nós, eu e você, estamos deixando para depois de muitos dias. E depois dos muitos dias, é melhor não entregar. Porque vai cheirar mal. Pastor, mas o senhor está falando de quê? Não estou falando de oferta, não estou falando de dinheiro, não estou falando de nada disso. Eu estou falando que nós temos que entregar a nossa vida, aquilo que temos, como primícias ao Senhor, em primeira mão. Não é depois de muitos dias. Ah não, eu vou orar amanhã, porque hoje eu estou muito cansado. Meu irmão, amanhã você não ora. Ah não, eu não vou ler a Bíblia hoje, porque hoje foi só Jesus na causa. Amanhã você não lê. Ah, eu não vou fazer isso hoje, porque amanhã não faz. E aí vai passando-se os dias. E aí sabe o que acontece? Não é que Deus me ama, ou ama o irmão, ou ama você, mais do que o outro. Não, Deus ama todos por completo. Mas existe uma coisa, Deus tem afinidades. Olha para o teu irmão aí, para o teu vizinho, fala assim, como vai a sua afinidade com Deus? O detalhe é esse, meu irmão, Deus não nos ama diferente, mas Deus tem afinidade. Alguém que chega junto, alguém que está próximo, alguém que está junto com Deus, alguém que ora, alguém que busca, alguém que está adorando o Senhor, alguém que está ali buscando a face de Deus todos os dias, ele está bem próximo de Deus. Mas alguém que às vezes só sabe tomar benção, sabe o que é tomar benção para Deus? Eu não sei se na sua casa mas na nossa casa a gente levantava benção pai, benção mãe. Aí depois vinha benção pai, benção mãe. Ia dormir, benção pai, benção mãe. Meu pai sempre respondia, Deus te abençoe. A benção. Mas tinha alguns que vinham, benção pai, benção mãe. Dava um beijo, dava um abraço. E ia para a cama, deitava, levantava, fazia a mesma coisa. A intimidade não é só de falar. É de ação. E aí, meu irmão, sabe o que acontece? Nós estamos apenas tomando bênção para Deus. Aquela oraçãozinha, sabe, para dormir. Senhor, obrigado pelo dia, no nome de Jesus, amém. Me dê um sono abençoado, no nome do Pai, amém, amém. Ou às vezes a gente até escreve a carta, Deus, tudo que eu queria falar com o Senhor está aqui debaixo do travesseiro, já estou dormindo, me ajuda, que o Senhor abençoe, amém. Isso não gera intimidade, meu irmão. E aí, a gente pensa assim, por que Deus não está aceitando? Por que Deus não está aceitando a minha oferta? Ei, não é que Deus não está aceitando, é você mesmo que não está fazendo ela direito. E nós precisamos fazer ela de uma forma certa. Quando eu olho para Abraão, para Moisés e Arão e Miriam, eram 3 irmãos que também se amavam, que também estavam juntos. Mas lá no deserto, Arão e Miriam falou mal de Moisés. Ah, porque Moisés casou. Ah, por que Deus só fala com Moisés? É o texto. Por que Deus só fala com Moisés, não fala com a gente? Aí Deus vai defender Moisés. Deus disse assim, olha, sabe por que eu falo com Moisés? Porque Moisés larga de estar onde vocês estão, ele vai para a tenda, ele fica lá na tenda, ele ora, ele busca, ele vê a minha face, ele ouve a minha voz. Nós temos intimidade. Por quê? Porque só gera intimidade quem procura. Se eu não procurar, não vai gerar intimidade, meu irmão. Se eu não procurar você, nós não vamos ter intimidade. Se você não me procurar, nós não vamos ter intimidade. E aí, para gerar essa intimidade com Deus, só através da busca. Só através da busca. E a minha pergunta para que eu encerre. Como vai o nosso coração? Como vai o nosso coração para com as bênçãos que Deus tem derramado para a vida do irmão? Como vai? Como é que está o meu coração? Deus só tem me abençoado? Deus tem abençoado? Oh, pastor, mas Deus esqueceu de mim. Não, meu irmão, Deus não esqueceu de você. Deus continua olhando para você, Deus continua olhando para mim. Deus continua fazendo por mim, Deus continua fazendo por você.
O que nós precisamos é atentar para como está o nosso coração para com o próximo. Por que Deus só usa o irmão? Por que Deus só usa fulano? Por que Deus só usa ciclano? É porque Ele gasta tempo com ele. É porque Ele gasta tempo na oração. Ele gasta tempo na leitura. Ele gasta tempo na palavra. Deus vai usá-lo. Deus vai fazer. E nós precisamos olhar para como está o nosso coração, a nossa vida. De que forma estamos? Como nós estamos? Dentro da nossa casa, como está a nossa vida? Como está a nossa casa? Como está a nossa família? Como está nosso relacionamento com os nossos filhos? Será que nós não temos feito inversão de valores? Como vai? A minha oração, meu irmão, nesses dias, é que a sua casa, a sua família, receba a graça de Deus. Que a sua família receba o favor de Deus. Que os seus filhos sejam prósperos. Que você seja próspero. Que você seja abençoado. O que eu tenho dito aqui todos os dias, que esse ano o mínimo é o dobro. Quantos creem nessa verdade? Você me perdoa que eu já passei 5 minutos, mas eu posso orar por você? Então eu queria que você saísse do seu lugar e viesse cá para frente. É só para quem crê, meu irmão. Quem acredita crê. Quem não crê. O mínimo de Deus na tua vida é o dobro, filho. É o dobro. É o dobro. O irmão me procurou ontem. Posso contar? Pode? Me procurou ontem e disse para mim assim: pastor, me ligaram, falaram que eu não ia ter o contrato assinado. Mas quando o Senhor está declarando que o mínimo é o dobro, o Senhor está declarando que Deus vai fazer, o Senhor está declarando que Deus... Meu irmão, poucas horas depois, ligaram para ele de volta dizendo assim: aqui, vai renovar o seu contrato para você continuar trabalhando onde você está. Meu irmão, eu creio no Deus que eu sirvo. Eu creio no Deus que eu acredito num Deus que move céus e terra a seu favor. Eu creio que Deus vai fazer um milagre na tua história, meu irmão. Eu quero abençoar a vida dos meus irmãos. Quero declarar, ó Deus, uma palavra sobre a vida deles. Pai, eu abençoo a vida de cada um. Eu libero, ó Deus, o mínimo é o dobro, ó Pai. Eu abençoo os teus filhos. Pai, eu abençoo, Pai, cada vida, cada casal. Pai, eu quero declarar essa noite, ó Deus, a bênção do Senhor. Pai, no nome de Jesus, traga a bênção do Senhor sobre a vida de cada um, Pai, no nome do Senhor Jesus. Deus, que o Senhor possa prosperar, que o Senhor possa abençoá-los, Deus, no nome de Jesus. Pai, eu libero sobre a vida dos teus filhos a graça, o favor do Senhor. Pai, no nome de Jesus, nós abençoamos, Deus, abençoamos, Deus, abençoamos. Quero abençoar, Deus, abençoar, Pai, abençoar. Ó Deus, o Senhor nos chamou para abençoar. Deus, abre portas, abre portas. Abre, ó Deus, caminhos para que eles possam crescer, avançar, desenvolver. No nome de Jesus. Pai, eu abençoo os teus filhos, eu abençoo as tuas filhas. Deus, abre, ó Deus, abre portas. Pai, na autoridade do nome de Jesus. Nós abençoamos, abençoamos, abençoamos. Eu abençoo, Deus, eu abençoo. Eu declaro, ó Deus, que não há de faltar absolutamente nada. Pai, no nome de Jesus, eu abençoo, Deus, eu abençoo, Deus. Abre as portas, Pai, no nome do Senhor Jesus. Deus, desembaraça tudo aquilo que está embaraçado. Pai, cancela tudo aquilo que precisa ser cancelado. Pai, na autoridade que é no nome de Jesus, eu abençoo os teus filhos, ó Deus. Eu declaro a bênção do Senhor, Pai, no nome de Jesus, Pai, no nome de Jesus.
Eu abençoo, Deus, que sejam prósperos os caminhos, que sejam prósperos, ó Deus, a vida, que o Senhor abre portas, Pai, para o louvor, a glória do Teu nome, no nome de Jesus. Nós abençoamos, Não Deus, importa abençoamos, quem Pai. você é, Abençoamos, Pai, no nome de Jesus. Não importa o que você fez, Oh, meu Deus, no nome de Jesus. Jesus Quero abençoar os conhece Teus filhos, ó Deus. Eu abençoo, Pai, no nome de Jesus. Eu declaro, ó Deus, que essa noite é uma noite diferente na vida dos meus irmãos, Pai. É diferente, no nome de Jesus. Eu quero declarar, ó Deus, a bênção, Deus, o mínimo. Não importa pra onde você foi, Nós declaramos, Pai, declaramos, Pai, no nome de Jesus. o teu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste. Levante a sua mão, irmão. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você, e sobre você Ele te dê a paz, no nome de Jesus. Antes de você